Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Portugal Web Studio. E avançando em nossos estudos, hoje a gente vai ver sobre os vetores, ou arrays. Antes de continuar esse vídeo, eu peço que você clique aqui no like, se inscreva no meu canal e divulgue para mais e mais pessoas para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui, tá bom? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Estou montando um programa que irá cadastrar 10 competidores em uma corrida de 100 metros. E esse programa vai gerar um número de inscrição para cada um, que vai de 1 a 10. Nós já sabemos que as variáveis suportam apenas um dado. Então, será que eu preciso criar uma variável para cada nome e número para armazenar todos os dados que o programa pediu? Ou seja, 10 variáveis para nomes e 10 variáveis para os números de inscrições? Não. Para isso, a gente utiliza os vetores. Bom, pessoal, prosseguindo em nossa aula, vamos entender o que são vetores. Vetores é um tipo de estrutura de dados que vai estar presente na maioria das linguagens de programação. Então, é muito importante entender como ela funciona antes de irmos para a nossa parte prática. Vamos entender como é que funcionam os vetores? Então, a gente vai entender como são os vetores. A gente vai aprender a declarar os vetores e a gente vai aprender a percorrer estes vetores, tá? É de extrema importância saber sobre as aulas de variáveis e laços de repetição. Eles vão servir, pessoal, para a gente dar andamento no nosso conceito. Então, se você não sabe o que são variáveis, não sabe o que são laços de repetição, eu te aconselho fortemente a voltar alguns vídeos atrás e ver da nossa série o que são essas estruturas da nossa programação. Sem elas, a gente não consegue avançar, tá bom? E nunca é tarde para lembrar de você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos continuar. Vetores. O que é isso? Eu peguei uma fonte aqui, embaixo está o local da fonte, vou pôr na descrição do vídeo também, para que vocês acessem depois e vejam. Mas o que essa fonte está dizendo para nós sobre vetores? Um vetor ou arranjo é uma estrutura de dados que armazena uma sequência de objetos. Então, ele armazena uma sequência de objetos. A gente tem um exemplo na introdução do nosso vídeo, que a gente precisa criar um programa que vai armazenar 10 nomes de atletas, certo? 10 nomes. Então, eu precisaria declarar 10 variáveis para esses nomes? Não. Para isso, eu vou utilizar um vetor, porque o vetor ele é uma estrutura de dados que armazena uma sequência de objetos. Então, em uma única variável, eu vou conseguir armazenar vários dados. Porém, todos os dados têm que ser do mesmo tipo, tá? Todos os dados têm que ser do mesmo tipo. Eu não posso armazenar em uma variável dados do tipo cadeia e inteiros juntos. Ou eles vão armazenar dados do tipo inteiro, ou dados do tipo real, ou dados do tipo caractere. Enfim, eles só podem armazenar dados do mesmo tipo, tá? Eles ficam armazenados em posições consecutivas, ou seja, vai de 0 até x posições da memória RAM. Memória RAM, que o nome significa Random Access Memory, tá? Do computador. Essa estrutura permite acesso aleatório. Qualquer elemento do vetor pode ser alcançado diretamente sem passar pelos elementos anteriores. O que você está falando aqui, Elder? Eu estou falando o seguinte: imagine você fazendo um cadastro no Excel de 10 nomes. Aí você quer ver qual é o 10º nome. Você não precisa passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, até chegar ao 10º nome, para você saber o que está escrito na 10ª posição. Você pode acessar direto a 10ª posição. Você pode fazer uma consulta direta a essa 10ª posição. Você não precisa passar nome por nome para chegar até lá, tá? Então, é isso que significa acesso aleatório, beleza? Vamos continuar a nossa aula. Então, como é que funciona o vetor? Os vetores são estruturas das variáveis que podem armazenar vários dados. Olha que legal, tá? Tá escrito erradinho aqui, mas olha que interessante. Os vetores são estruturas das variáveis que podem armazenar vários dados. Então, se eu pegar o exemplo lá da nossa introdução do vídeo,
em que eu estou falando que eu vou precisar armazenar 10 nomes, eu não preciso criar 10 variáveis. Basta eu criar uma variável com um vetor de 10 posições. Tá? Como é que funciona, então, as posições desses meus vetores? Então, o vetor é uma estrutura de dados sequenciais, tá? De dados sequenciais. Então, ele vai ter dados que vai ter uma sequência. Imagina essas caixinhas aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 caixinhas. Então, a gente tem um vetor que armazena 4 dados. E por que está de 0, 1, 2, 3? Porque as posições dos vetores, a contagem de posições vai de 0 a x. X é porque eu não sei o número final. A gente pode ter vetores de variados tamanhos, tá? Neste caso aqui, a gente tem um vetor que armazena 4 dados, sendo o primeiro dado na posição 0, o segundo dado na posição 1, o terceiro dado na posição 2 e o quarto dado na posição 3. Então, é muito importante a gente entender essa parte aqui, que na hora que você for fazer uma consulta, você fala assim, eu quero saber o que está armazenado na posição 3 do vetor. Na posição 3 do vetor, vai estar armazenado o meu quarto dado. Viu que pode aí confundir? Na posição 3 está armazenado o meu quarto dado. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Cadastrei um vetor para 4 nomes. Então, vai ter lá Maria, José, João e Márcia. Dizemos que Maria está na posição 0 do vetor, José na posição 1, João na posição 2 e Márcia na posição 3. Então, se eu colocar uma consulta lá, fala para mim qual é o dado que está na posição 2. O dado que está na posição 2 é João. E se eu mudar essa pergunta assim, me fale o terceiro nome que está cadastrado. O terceiro nome está na posição 2, que é João. Tá? Então, tome muito cuidado nessas declarações, tá? Vamos avançar. E agora, como que eu declaro isso? Para declarar isso, a gente vai declarar como se fosse uma variável comum. Então, para declarar os vetores, precisamos declarar uma variável do tipo de dado. Tá? Então, se vai ser uma variável do tipo inteiro, então eu preciso declarar variáveis inteiras. A gente precisa atribuir um nome, então até aqui está tranquilo. É declaração de variáveis. Tá? E colocar a quantidade de posições entre colchetes. Tá? Quantidade de posições entre colchetes. Então, eu declaro o tipo da variável. Então, vou colocar uma variável do tipo inteiro. Vou atribuir um nome para essa variável, idade. E essa variável idade vai receber 4 dados, 4 idades diferentes. Então, entre colchetes, eu coloco o número 4. Quer dizer que ela vai ter uma quantidade de 4 dados. E aqui eu atribuo, os valores, tá? Eu posso atribuir dessa forma aqui. Eu coloquei entre chaves as idades. Então, 10, 11, 12 e 13, separados por vírgulas, entre chaves. Veja que esse aqui é uma teoria muito parecida com teoria de conjuntos, tá bom? Então, eu tenho aqui a quantidade desse conjunto, tá? E os elementos do conjunto, beleza? Então, se eu tenho uma inteiro idade com 4 posições, eu vou atribuir entre chaves as idades. Coloquei nesse caso 10, 11, 12 e 13. Como ficaria isso lá no nosso vetor? Lembra que eu falei que são dados sequenciais? Então, o dado na posição 0 fica 10, na posição 1 fica 11, posição 2 fica 12, posição 3 fica 13. Veja que eu declarei 4 posições. 4 posições, começando de 0 a 3. Entenderam como isso funciona? É simples, né? Não tem muita dificuldade nisso. Só tem que ficar esperto, Como eu declarei 4 posições, a posição vai de 0 a 3. Então, se eu falar assim, diga para mim a quarta idade. A quarta idade está na posição 3 e não na posição 4, beleza? E agora, como vejo os meus dados? Então, como é que eu vou fazer se eu declarei lá 10 idades e eu quero ver a idade 5, Então, eu preciso saber como é que eu vejo isso. Então, para poder percorrer, acessar... Então, quando eu falo percorrer, é acessar os dados dos vetores. Nós podemos imprimir na tela a posição do vetor ou utilizar um laço de repetição. Então, se eu posso imprimir na tela, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Então, eu posso colocar aqui, escreva idade da posição 2.
quando eu coloco a idade da posição 2 entre chaves, isso aqui vai trazer para mim essa variável, a idade, e o que está gravado na posição 2. O que está gravado na posição 2? 12. Então, isso aqui vai aparecer na tela para mim, vai aparecer escrito 12, tá bom? Vamos avançar lá. A gente também pode percorrer todos os dados, mostrar tudo que está na tela pelo laço de repetição. Então, a gente aqui já declarei lá para vocês o nosso vetor do tipo inteiro, de nome e idade, com 4 posições, tendo 4 idades gravadas, tá? Então, a gente pode utilizar o laço para, né? Se você não sabe o que é isso, veja nossa aula de para, tá? De laço de repetição para. Então, eu estou falando aqui, ó, para inteiro i igual a 0, i menor que 4 e um incremento de i mais. Escreva idade i. O que ele vai falar? Então, quando i valer 0, tá? Ele vai chegar aqui, vai ver se 0 está nesse intervalo, tá? I é menor que 0 é menor que 4, certo? Então, ele vai escrever aqui, ó, idade na posição i. O i não é 0? Então, ele vai escrever idade na posição 0, depois colocar uma vírgula. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver qual que está na posição 0. Tá o 10, então ele vai escrever 10, vírgula. Depois que ele fez isso, ele vai incrementar. Então, o i vai começar a valer 1. 1 é menor que 4? É menor que 4. Então, ele vai escrever idade na posição 1, vírgula. Idade na posição 1 é 11, então ele vai escrever 11, vírgula. Aí vai incrementar. O i antes estava valendo 1, agora ele vai valer 2. Então, 2 é menor que 4? 2 é menor que 4. Ele vai escrever idade na posição 2, vírgula. Idade na posição 2 é 12. Beleza, terminou. Aí ele vai incrementar. Aqui o i está valendo 2, vai incrementar, vai valer 3. I está valendo 3. 3 é menor que 4? Opa, 3 é menor que 4. Então, ele vai escrever idade na posição 3, vírgula. Idade na posição 3 é 13, tá? E aqui no fim vai ter uma vírgulazinha. Não coloquei aqui, mas ele vai colocar essa vírgula no final, tá bom? Então, desse jeito, eu percorro todas as posições, tá, da minha variável. Dessa forma aqui, eu vou na posição específica, então se eu colocar a posição 1 aqui, ele vai mostrar para mim 11. Se eu colocar a posição 3, vai mostrar para mim 13. Então aqui ele vai na posição específica e com esse laço de repetição, ele vai na posição, ele vai percorrer todas as posições que eu quero. A mesma forma vai servir para a gente fazer gravação. Imagine que eu só coloco a idade 4 aqui e não escreva nada, tá? Então, eu quero começar a gravar, quero começar a inserir dados, né? A gente vai começar a fazer uma entrada de dados. A gente vai utilizar essas mesmas estruturas aqui, só que ao invés de escreva vai ser leia, tá? Ao invés de ter uma percorrer aqui de escreva, também vai ser leia, tá bom? Então, isso vai entender nos nossos exercícios, mas são as mesmas estruturas. E é importante que você entenda como elas funcionam, com a forma que eu apresentei para vocês aqui, tá? Então, essa foi a nossa parte de declaração de vetores. Agora a gente vai entender como funciona no nosso Portugal. Vamos lá? Maravilha, pessoal. Então vamos entender nosso primeiro exemplo aqui de como declarar uma variável, né? Então a gente colocou lá variáveis do tipo inteiro para a idade. Então vamos fazer isso daqui. Então, para a idade, que são números inteiros, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, tá? E eu quero gravar 4 idades. Então vou colocar o nome dela de idade. Entre colchetes, eu vou colocar a posição 4 idades. Então, esse dado vai receber 4 posições, tá? Ó, presta atenção nessa lateralzinha aqui, ó. Eu vou arrastar aqui para baixo, ó. Olha como é que fica a estrutura. Não é bem parecida com aquela que a gente viu nos slides? Então, ela vai de 0 a 3, tá? E eu quero colocar dados nessas posições. Para eu já atribuir dados direto na variável, eu vou colocar o sinal de atribuição, que é igual, vou abrir chaves e eu vou colocar as idades, 10, 11, 12, 13 e vou fechar as chaves. Veja que agora eu tenho atribuído a essa variável essas 4 idades, tá? Eu tenho atribuído essas 4 idades, beleza? Então, se eu soltar aqui, eu sei que na posição 0 está 10, na posição 1 está 11, na posição 2 está 12 e na posição 3 está 13, 4 idades diferentes. E agora, para eu saber o que está escrito na idade na posição 1, basta eu colocar um escreva, tá? Vou abrir, aí eu vou colocar a variável idade
entre chaves, eu vou colocar a posição 3. Antes da gente compilar, o que você acha que vai aparecer aqui? Bom, se você respondeu que vai aparecer 13, você acertou. Então, vamos compilar? Olha aqui, ó, apareceu 13. Ah, e se eu mudar isso aqui para a posição 0? Ó, vamos ver o que vai aparecer? Apareceu 10, porque a posição 0 é 10. Ó, olha aqui, ó, nosso vetor aqui embaixo preenchido, ó, depois que eu compilei. Posição 0, 10. Posição 1, 11. Posição 2, 12. Posição 3, 13. Veja que legal. Agora eu quero percorrer todas as estruturas. Vamos fazer isso aqui? Para percorrer todo, lá no nosso laço de repetição para, então a gente vai escrever para inteiro i igual a 0, porque o i vai começar na posição 0, i menor que 4, aliás, desculpa, porque vai de 0 a 3, fiz o intervalo de 0 a 3, e incrementa o i. Abro chaves, tá? Escreva, o que eu vou escrever? Idade na posição i, certo? E depois disso eu quero adicionar uma vírgula para ficar separado, bonitinho. Vamos ver isso funcionando? Olha lá, vai rodar nosso programa. Olha lá, apareceu esse 10 aqui, é por causa disso. Então vamos comentar para ficar bonitinho e vamos rodar de novo. Olha lá, apareceu ó, 10, 11, 12, 13, viu? Eu percorri todas as minhas, todos os meus dados das minhas variáveis, tá bom? Então, se eu quisesse mudar isso aqui para cadeia, vamos colocar cadeia nome. Cadeia, tipo nome. Detalhe, gente, se eu quiser, por exemplo, colocar duas chaves, e nessas chaves eu vou pegar lá uma atribuição. Aqui eu vou abrir chaves, eu vou colocar Maria, opa, não é assim que declara, né? Maria, João, sempre em aspas duplas para cadeia, tá? José e Márcia. Márcia. Fecho as chaves aqui, tá? Quando eu faço isso, gente, para cadeia nome, e tá vendo que aqui eu não coloquei nada? Porque quando eu já coloco a quantidade de dados dentro dessa variável, ele já entende que aqui vai ser 4, porque aqui tem 4 dados dentro dessas chaves. E aqui eu estou falando para você que é uma variável, tá? Eu não preciso colocar aqui atribuir a quantidade, porque ele já vai entender, tá? Vou colocar essa variável nome aqui embaixo e eu vou compilar só para vocês verem aqui, ó. Veja aqui na posição 0, Maria, posição 1, João, posição 2, José, posição 3, Márcia. Ele já criou para mim, já, um vetor de 4 posições. E eu não coloquei 4 aqui. Por quê? Eu coloquei 4 dados dentro das minhas chaves. Se eu coloquei 4 dados dentro das minhas chaves, ele já entende que esse aqui é um vetor de 4 posições, tá? Bom, pessoal, e para eu conseguir percorrer agora esse variável do tipo cadeia com o nosso vetor, o que eu faço? É simples, basta eu pegar essa mesma estrutura aqui, ó, e colocar na linha de baixo, depois das chaves do para ficar separado, porque se eu colocar dentro do para, ele vai primeiro imprimir a idade, depois o nome, e eu quero que imprima todas as idades, depois imprima todos os nomes, tá? E simplesmente separar. Eu vou colocar outra variável j, porque eu já estou utilizando i lá em cima, então tudo onde for i aqui embaixo, vou colocar j. A idade eu vou trocar para nome, vou fazer um pouquinho diferente, vou pular uma linha aqui no começo, tá? Aqui eu vou trocar para j e eu vou tirar essas vírgulas aqui, tá bom? Então ele vai imprimir todas as idades, tá? Depois vai imprimir todos os nomes. Olha aí, imprimiu todas as idades e todos os nomes. Ah, Helder, mas se eu quisesse gravar agora as idades e depois gravar os nomes? É simples, a gente vai apagar todas essas atribuições que a gente fez. Vamos apagar? Apagar todas as atribuições. Aqui eu preciso colocar agora uma posição. E no lugar onde é escreva, a gente vai ter que passar para leia. Aqui a gente tem que apagar, porque isso não está na nossa função leia.
E aqui também eu vou ter que mudar para leia. E aqui vai ser na posição J também, tá? Vamos só colocar aqui um escreva para ficar melhor, né? Diga o nome. Eu vou dar um espaço, nome. Eu quero que fale o nome na posição. Vou colocar o nome na posição I. Tá? E aqui, 2 pontos, espaço. Vou fazer a mesma coisa para cá, para baixo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Nossa fonte está bem grande. Aqui é nome, né? Aqui é idade. Escrevi maiúsculo. Idade, nome, só que aqui não vai ser I, vai ser J, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Agora eu vou gravar nessas vetores aqui os nomes. Aqui eu já não atribuí, agora eu quero gravar. Então, vamos puxar aqui para vocês verem a idade e o nome, para a gente ver isso gravando. Então, ele vai rodar esse laço de repetição para nós, tá? Então, ele vai escrever aqui para mim, ó. Quando I for 0, escreva idade 0. Ah, idade 0, Helder. Mas não está estranho esse negócio aqui? Eu posso colocar assim, ó. I mais 1. Para ficar mais fácil da gente visualizar. Porque quando eu rodar, eu vou rodar com 0, para a gente ver primeiro como é que vai ficar, tá? Ó, vamos rodar aqui, ó. Escreva a idade 0. Idade 0 eu vou colocar 10. Onde gravou? Na posição 0. A idade 1 mudou para 1, né? Vou colocar 11. Onde gravou aqui, ó? Presta atenção aqui e aqui, ó. Idade 2. 12. Idade 3. 1. Nome 0. Maria, José, João e Márcia. Veja que gravou, mas ficou aqui, ó. Nome 0, nome 1. Nome 0 não fica estranho? Vamos fazer simples aqui, vamos mudar isso aqui, ó. I mais 1, tá? E J mais 1, porque ele vai pegar o valor da variável que está aqui na repetição, vai fazer mais 1. E vai aparecer para mim escrito o número. Então, se é 0 mais 1, vai aparecer 1, né? Vamos ver isso aqui rodando, ó. Idade 1. Só que eu vou colocar 10. A idade 1. A idade 1 gravou em qual posição? Na posição 0. A idade 2, 11. A idade 3, 12. A idade 4, 13. Olha lá, o nome 1, Maria. Nome 2, José. Nome 3, Cláudio. Nome 4, Márcia. Olha aqui, ó, onde foi gravado. Só que apareceu para mim de um modo mais lúdico, porém você precisa saber as posições corretas. Se eu quiser saber o nome 4, eu preciso pesquisar pela posição 3. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de vetores. A gente entendeu como funcionam os vetores, como a gente declara eles e como a gente grava e atribui valores a esses vetores. A próxima aula a gente vai fazer um exercício. A gente vai fazer o exercício que eu propus na introdução desse vídeo e também mais alguns outros para treinar. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Assim a gente consegue trazer mais e mais pessoas para entender como é que funciona a programação. E eu consigo trazer também mais conteúdos de qualidade. É dessa forma que você vai me ajudar. Então ficamos assim. Até a nossa próxima aula de exercícios. Até mais.